Então, olha só, galera, dando seguimento aqui, ó, muito importante isso aqui a gente saber. Por exemplo, pega um fio ali de uma numeração bem fininha para mim, porque a gente vai ter uma cirurgia de face, ou seja, vai ser maior o número de zero. Quanto maior o número de zero que eu tiver, mais fino ele vai ser. Por exemplo, olha, 6 zero, mais fino, utilizado em face, né, em áreas com importância estética. Ou seja, a pessoa ali vai fazer um procedimento cirúrgico, né, na região de face, onde a gente quer preservar aquela anatomia daquela região. Então vai ser utilizado o quê? Um fio bem fininho, certo? Olha só, o 5,0 a gente já vai aumentando, olha. Utilizado em suturas da mão e dedos. E olha só aqui embaixo o que diz. O fio 2,0 é utilizado em couro cabeludo. Por que esse 2,0 é utilizado em couro cabeludo? Porque eu preciso de um fio mais grosso, né? Eu preciso de um fio que tenha um diâmetro maior, beleza? Então, olha só, quanto mais zero eu tiver, mais fino o fio é. Quanto menos zero eu tiver, mais grosso o fio é. O diâmetro dele será bem maior, certo? Facinho. Os tipos, né, de fio de sutura, a gente tem alguns fios que a estrutura dele é sintética e outros eles são de vegetais. Por que que eles são constituídos desses materiais aqui? Geralmente, os fios que são sintéticos, nós vamos ter que tirar, ele não vai ser absorvido pelo organismo da pessoa, tá? Esse fio a gente vai ter que tirar. Agora, alguns fios, eles são de fibras vegetais, né? Eles vão ser o que? Absorvidos pelo corpo da pessoa, né? Então, a gente tem fios que têm característica de material sintético, que são aqueles que a gente precisa retirar, aqueles pontos, e os de fibras vegetais, né? Que são aqueles que será absorvido pelo corpo da pessoa, né? Da mulher, do homem, seja lá qual for o indivíduo. Beleza? Ó, como eu falei, a gente tem absorvíveis, né, e não absorvíveis. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês também. O fio, pessoal, ideal, né? O médico, por exemplo, o médico cirurgião vai fazer uma cirurgia lá, né? Ele precisa escolher um fio ideal. O fio ideal ele precisa ter alta resistência, ou seja, é aquele fio que quando a mulher tossir, quando a mulher espirrar, quando a mulher andar, ele não venha se romper. Então esse fio ele é considerado ideal porque ele tem uma alta resistência, certo? Que tenha facilidade no manuseio, né? Então quando o cirurgião ali está fazendo os pontinhos, esse fio ele vai passar com uma facilidade bem grande entre a pele da pessoa, ou seja, ele tem uma facilidade de manuseio, correto? Ele precisa também, pessoal, ter uma boa segurança no nó, porque se ele tiver uma boa segurança no nó, ele vai ser o quê? Ele não vai se romper facilmente, então por isso que ele é considerado um fio ideal. Precisa também resistência têncil. O que isso quer dizer? A pessoa vai fazer ali uma cirurgia na região lombar. Se a gente for prestar atenção, na nossa lombar, a gente tem muita gordura lá, tá? Então, qual seria o fio que a gente ia utilizar lá, por exemplo? É o 3,0, o 2,0, né? Porque ele vai ter uma resistência têncil, ele vai conseguir resistir àquele tecido gorduroso. Agora, se eu for pegar, por exemplo, pegar o fio ali 6,0 e fazer uma sutura em uma região que eu tenho uma grande concentração de gordura, aquele fio ele vai se romper de uma forma muito rápida, de forma muito fácil, tá? O fio ideal também, pessoal, ele precisa ter uma boa visualização. Mesmo após ali o procedimento cirúrgico, esse fio ele precisa ter uma boa visualização. Por que uma boa visualização? Alguns fios, né, por exemplo, o prolene, quando ele fica junto com o sangue, a pessoa não consegue visualizar ele, o médico não consegue. Por isso que ele não é tanto utilizado. Então, o fio ideal ele precisa ter uma boa visualização, mesmo quando ele está lá banhado pelo sangue, tá? Então, o fio ideal precisa ter alta resistência, ele precisa ter facilidade no manuseio, ele precisa ter boa segurança no nó,
ele precisa ter adequada resistência a têncil e precisa ter uma boa visualização, tá? Como eu falei, a escolha do fio de sutura vai variar depender de várias situações. É a anatomia do paciente, né? Ver onde é que vai ser o procedimento cirúrgico, se é na face, se é na lombar, se é na pele, né, superficial, se é aquele tecido mais de banha, de gorduroso. Então, a escolha do fio, pessoal, depende do cirurgião e depende da anatomia, das características daquele paciente, certo? Então, essa aula, pessoal, é a nossa aula de hoje, tá? Na nossa quinta-feira santa, né? A gente tem que rezar, mas a gente tem que estudar e claramente ficar em casa, certo? Então, qualquer dúvida, galera, que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo que a gente vai estar tirando, tá? Ainda hoje eu estarei enviando um exercício para vocês trabalharem. Beleza? Grande abraço a todos.